Eu tive que ler primeiro aqui o que você mandou para poder lhe responder. Porque eu não estava entendendo aqui o que você tinha dito. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que é bastante séria. Qual que é o objetivo de nós estarmos contra essas figuras públicas ou essas figuras públicas contra as pessoas? Quando você passa por uma situação dessa, você tem que ver o porquê que isso está acontecendo, né? Aqui a gente está vivendo uma situação bastante delicada, onde as pessoas estão sendo jogadas umas contra as outras e ninguém está refletindo no porquê. Porque não há questionamento, não há nada, as pessoas só ficam umas contra as outras e pronto. Aí a gente vê uma campanha pública contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outras pessoas. E a gente vê também o ministro agindo de maneira que desagrada as pessoas. Não só ele, né? Não só ele, porque se você for na rua, você vai ver todo mundo, a maioria, dizendo que está arrependido de ter votado em Lula ou de que não está feliz com o governo dele. Será que isso resolve as coisas? Será que vamos resolver as coisas assim, né? Com difamações, com brincadeiras, com determinadas coisas? Ou a gente realmente tem que ir para o que interessa, que é a conversa mesmo, e ver o que é que aconteceu de fato, né? É isso que a gente precisa ver. E aí, quando você fica falando desse jeito, você não para refletir. O linchamento público, ele é um fator que altera, né, a certeza das coisas. E não adianta, né? Agora vejam vocês, a conduta, né, não só do ministro Alexandre de Moraes, como dos outros ministros, muita gente questiona, e pessoas do mundo inteiro questionam, não é só o povo brasileiro que está questionando, ou um grupo específico, né? A gente tem aí o mundo todo falando que tem alguma coisa estranha, então vamos ponderar. Agora, assim, eu digo a você, e eu tô falando assim da minha opinião, né? Que eu não concordo é que a gente perca tempo, ao invés de ser com um debate que vai trazer uma mudança, com uma discussão tola. Uma discussão que vai fazer um ficar inimigo do outro e não vai resolver nada. É isso que eu não concordo, entendeu? Aí, acho que não adianta ficar indo pra internet, ficar falando mal de uma pessoa e não resolver o problema com aquela pessoa. Entendeu? É isso, é sobre isso que a gente tem que conversar. Porque senão só faz o quê? Encher chouriça, né? E o povo ficar perdendo tempo com uma discussão que não tá resolvendo o problema da gente. Nós estamos com crise econômica, crise financeira, crise jurídica, crise social. Estamos com um crescimento desordenado da população pobre, né? As pessoas estão se reproduzindo sem poder, aumento de favela, violência. E eu não estou falando só do estado da Bahia, eu estou falando do Brasil em si. Então a gente tem muita coisa para discutir, além de só ficar falando mal de uma pessoa ou de outra. E que, assim, às vezes a gente discute tanto, né, e que fala tanta coisa, que a verdadeira motivação termina sendo esquecida. Então, quanto mais se fala, discute, mais se dificulta de se resolver o problema como se deve. Então, a gente tem que ser objetivo. Essa é a minha opinião. Não adianta ficar indo para a internet falar coisas e tal, ou ofender as pessoas. Eu sou contra isso. Essa polaridade que a gente vive, onde as pessoas ficam se ofendendo, um xingando o outro, eu não concordo com essas coisas, sabe? Eu acho assim, que se tem um problema a gente tem que resolver, não importa com quem seja, se for o ministro Alexandre, se for o presidente Lula, se for o Bolsonaro, se tem um problema a gente tem que resolver. E agora, sem incitação de ódio, sem incitação de problema, de violência, isso eu não concordo, tá? E quanto à questão do ministro Alexandre, não é só um grupo específico de pessoas que está falando da conduta dele e da conduta do STF. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E isso a gente tem que deduzir pelas notícias, não apenas, porque tem veículos de imprensa que não são fiéis, né? Mas por todo tipo de coisa que a gente vê e a própria opinião das pessoas, que vai direcionar uma clareza das coisas pra gente, tá? Então não é só o que a gente vê na Globo que tá certo, entendeu? Não é só o que vai na Globo que tá certo. Até porque a Globo é totalmente aparelhada, né? Sempre foi. A Globo, ela vai onde ela ganha. Durante o governo do Bolsonaro, ela era contra Lula, né?
Durante o governo de Michel Temer, a Globo era contra Lula. E agora, no governo de Lula, ela é contra a direita. Então ela vai onde ela ganha. Não é só a gente ver o que passa em um veículo de imprensa que vai fazer você formar uma opinião concreta. Entendeu? Então eu acho muito sério essa coisa da gente ficar brigando com as pessoas e criando caso e dizendo, porque fulano é isso ou aquilo. Isso é horrível pra gente como ser humano e não só pra gente como ser humano, mas pro nosso próprio país, porque você quando entra nessa seara de ficar discutindo com as pessoas e dizendo, ele é isso, ele é aquilo, ele é assim, ele é assado, né? Você termina perdendo sua opinião própria para ir para onde as pessoas querem. E como eu disse, fica nessa discussão tola e não discute o que deve discutir, porque tá falando besteira, brigando ou fazendo coisa. E o pior de tudo é que essas discussões, assim, tipo, como eu tô falando pra você, eu acho que fulano é isso, fulano é aquilo, com ofensas e tal, separa as pessoas do que não é pra separar, porque nós estamos com problemas muito graves no nosso país. Muito graves, principalmente no Nordeste brasileiro. Muito graves. E então se discute, né, a coisa, a problemática nessa condição de inimizade, as pessoas vão se afastar e vão criar polos, né, polos de diálogo exclusivos, o que não é bom. Porque o problema não é de um polo só, de um grupo de pessoas, é de todo mundo. É de todo mundo. Se a gente não tem emprego, o problema é de todo mundo. Se a gente tem violência, o problema é de todo mundo. Você entendeu? Então é isso. Eu acho que você deve refletir se vale a pena ser radical nesse modo de separar-se das pessoas que não se devia separar, ir para uma direção e ficar julgando as pessoas pelo que acha, pelo que a internet diz. Entendeu? Isso faz você pensar menos, e pensar menos é uma maldição. É muito ruim. Então é isso que eu quero lhe dizer, né? É reflexão. Não adianta ficar ofendendo ninguém, isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Vou deixar um abraço pra você. Fica com Deus. E a gente se encontra daqui a pouco de novo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Até logo.